Quero ler com você Lucas 9, 27. 9, 28. Vamos ler a partir do 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que me des atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino estava vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Essa manhã eu quero falar sobre tratamento de choque. O pecado, gente, nos atropelou. Nenhum ser humano conseguiu entender ainda a seriedade do que o pecado fez com nós. Cada um de nós sofreu algo terrível. Cada um de nós foi perturbado e destruído de uma forma terrível. Quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou, a doença entrou, o cansaço entrou, as brigas entraram. Todo dia eu recebo essa pergunta: Lucinho, por que Deus deixou tal coisa? Lucinho, por que Deus permitiu tal coisa? A resposta está no Éden. O pecado é terrível, e nós não conseguimos medir o que o pecado fez conosco. O pecado roubou de nós 3 coisas basicamente. Primeiro, roubou nossa inocência. Adão e Eva eram inocentes. Eles contemplavam a nudez um do outro e não sentiam vergonha. Hoje nós somos pessoas, vocês viram essas crianças aqui na frente? Desde novinho, sabe qual que é a primeira palavra? Eu li um estudo, a primeira palavra que as crianças aprendem a falar, ou é papai, ou é mamãe, ou é geralmente meu. Meu. Sabe por quê? Porque a gente já nasce egoísta, já nasce com o gene do erro, do pecado, de achar que tudo diz respeito a nós. Primeira coisa que o pecado roubou de nós foi a inocência. Segunda coisa que o pecado roubou da gente, alegria. Nós não éramos para sermos pessoas tristes, nós éramos para ser pessoas alegres. O pecado colocou a gente com cara emburrada, com a cara triste. Principalmente uma coisa que eu não acho que combina é mulher triste. E engraçado que parece que quem está mais triste são as mulheres. Homem já tem cara meio de monstro mesmo. Então um homem triste já vai, ele já não, a aparência dele já não ajuda. Mas uma mulher triste não combina. Eu imagino que o plano de Deus foi que o homem e a mulher vivessem em sorriso, em alegria o tempo todo. Mas hoje parece que isso ficou tão raro. Engraçado que quanto mais velho, menos a gente sorri. Uma criança sorri 300 vezes por dia em média. O adulto sorri 30. E isso vai só diminuindo ao longo da vida, diminuindo. E se tirar os vídeos do WhatsApp, nós não vamos rir nada.
porque hoje a única coisa que faz rir é os vídeos que o povo encaminha. E a terceira coisa que o pecado roubou de nós foi os relacionamentos. Roubou de nós 3 relacionamentos. O relacionamento com Deus foi cortado. Cortado, gente. Vocês imaginam o coração de Deus colocando Adão e Eva para fora do jardim? Por que ele teve que fazer isso? Porque Ele é um Deus santo que não convive com o pecado. Adão e Eva tiveram que viver longe de Deus. Segundo relacionamento que foi rompido, o nosso relacionamento com o próximo. Hoje é tanta complicação. Eu estava lendo esses dias sobre briga entre vizinhos. Meu Deus, os vizinhos brigam muito. Um vizinho tem cachorro, o outro não tem, o outro faz churrasco até tarde, o outro fica gritando, o outro põe música alta. Os relacionamentos foram deteriorados por causa do pecado. Não era para haver hostilidade, raiva entre ninguém. E por último, o pecado roubou o nosso relacionamento com a gente mesmo. O pecado prejudicou a gente em relação a gente. Eu falei aqui esses dias, hoje as pessoas vivem 2 extremos. Ou as pessoas vivem na baixa autoestima, se detestam, não se amam, se acham feias, se acham pobres, se acham burras. Ou elas vivem aqui no outro extremo. Qual é o outro extremo? O narcisismo. Tudo é sobre mim, todo mundo tem que fazer o que eu quero. A minha vida, o que importa são os meus desejos, aquilo que tem a ver comigo. Eu sou o centro do cosmos. Ninguém sabe viver no meio. O pecado colocou a gente nos extremos, colocou a gente no canto. Ou a gente não se acha nada, ou a gente se acha tudo. Eu estava assistindo o filme A Paixão de Cristo, quando saiu, mais de 12 anos atrás. E quando eu estava assistindo aquela cena do Jesus apanhando, falar nisso, está para sair o filme 2. Um rapaz estava próximo da gente e falou assim: por minha causa Jesus não tinha que sofrer isso tudo não. Eu falei com ele: só de você falar essa frase já mostra que você era um dos principais pecadores que ele teve que sofrer. Porque o pecado faz isso. Além de tudo que eu falei aqui, o pecado ainda anestesia a gente. É igual a lepra. Pessoas que têm lepra têm que tomar cuidado, porque a lepra, você põe a mão no fogo e não sente o fogo. É terrível. Para vencer um atropelamento dessa magnitude, para a gente se recuperar de um pecado que é algo tão terrível, Deus teve que dar uma cartada à altura. Jesus é a resposta de Deus para o pecado. Quando Deus falou: vou resolver o problema do pecado, Ele falou: eu só resolvo um tratamento de choque com outro. Eu me lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, e eu entrei no hospital passando muito mal, eu estava com pneumonia e não sabia. Eu entregava pizza na neve, então temperatura muito baixa. Eu saía no frio, voltava para dentro do carro no aquecimento. De tanto fazer isso, eu tive um problema muito sério. E uma noite no hospital, eu estava já numa ala que não podia receber nem visita. Eu tive uma parada respiratória, e os médicos vieram com desfibrilador. Você sabe o que é desfibrilador? Eu só ouvi aquela palavra assim: clear! E eles colocaram aquele negócio em mim, fizeram pum, e deram um choque em mim, porque eu tinha parado de respirar. E eu comecei a respirar de novo. Aí o médico falou em inglês: mais uma vez. Eu falei: não, eu já estou bom. O médico, puf, de novo. Foi esse segundo aí que eu acho que comeu alguma coisa importante no meu cérebro. Então eu entendo de choque, eu entendo de tratamento de choque. Eu tomei 2. Deus, para resolver o tratamento de choque do pecado, teve que dar para a gente um tratamento de choque chamado Jesus. E Jesus é mais do que uma grande jogada de Deus para abençoar a gente. Jesus é a resposta para essa vida e para a vida vindoura. Então hoje, eu e você temos que nos submeter a esse tratamento. Se você está com uma doença, você tem que ir no médico e deixar ele te acompanhar. Não existe, gente, ir no médico uma vez. Por exemplo, eu estou fazendo um tratamento de dente eterno. Eu não lembro o dia que eu fui na dentista a primeira vez. Eu trato de dente para sempre.
Quando eu era criança, eu caí, bati a boca no chão, quebrei alguns dentes. Eu era criança, eu tinha 10 anos. Eu estou com 50, eu estou tratando isso ainda. É eterno. Essa semana eu tenho que ir lá, quarta-feira, 9h30 da manhã, eu vou estar lá. Jesus é um tratamento que vai durar a nossa vida toda. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E como se não bastasse, nós ainda vamos para o céu, porque lá no céu nós vamos continuar vendo a glória dele, e eu creio que lá nós vamos continuar aprendendo sobre ele, e eu creio que lá no céu a palavra que nós mais vamos falar é uau. Por quê? Porque todo dia ele vai mostrar um lado dele que a gente não conhecia, e nós vamos dizer o quê? Quem quer um dia ir para o céu e vê-lo, e ter esse momento com ele? Vai ser maravilhoso. Paulo disse: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então hoje o que eu e você temos que fazer? Nós temos que deixar que ele faça um tratamento de choque em nós, e depois através de nós. Primeiro em nós, depois através de nós. Primeira coisa que nós vemos quando Deus quer fazer um tratamento de choque na nossa vida, está aí no verso de número 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Quando Deus quer dar um tratamento de choque em alguém, ele marca uma reunião com essa pessoa. Ele falou: eu não quero todo mundo, eu quero vocês 3. Quantos apóstolos eram, gente? 12 menos 3. Eu sei que é difícil, vamos lá. 12 menos 3, 9. Se você fosse um dos 9, o que você ia fazer? Ô Jesus, eu estou fedendo, o que foi que eu não posso subir um monte com o senhor? Não, agora eu quero esses 3. Deixa eu dizer uma coisa para você: lá na sua casa tem gente que não veio no culto. Você tem amigos e parentes que não vieram. Adivinha por que você veio essa manhã? Porque ele marcou uma reunião com você aqui essa manhã. Ele que marcou, não foi você que marcou com ele. E quando ele marca uma reunião com alguém, ninguém sai do mesmo jeito. Daniel, quando encontrou com ele, caiu no chão como morto. Jacó, depois que encontrou com ele, mancou. Paulo, depois que encontrou com ele, caiu do cavalo. Moisés, depois que encontrou com ele, o rosto brilhou. Davi, depois que encontrou com ele, virou um grande compositor, um matador de gigante. João, o apóstolo, depois que encontrou com ele, João para mim é um exemplo, porque João andava com Jesus, punha a cabeça no ombro de Jesus, mas quando ele viu Jesus lá no Apocalipse, a Bíblia diz que ele caiu como morto no chão. Jesus marcou uma reunião comigo e com você aqui hoje. E você sabe o que ele quer? Ele quer dar para a gente um pouco de si mesmo. Jesus é o remédio e é o médico ao mesmo tempo. Fala comigo: ele é o remédio e ele é o médico. Ele quer nos dar um pouco dele mesmo. Ele é a resposta, ele não tem a resposta. Ele é a solução, ele não tem a solução. Ele está aqui nessa manhã, quem crê no poder dele. Segunda coisa que Jesus faz quando ele quer fazer em nós um tratamento de choque. Olha o verso aí de número 29. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Segunda coisa que ele faz, ele dá para a gente uma nova visão de si mesmo. Eles conheciam até aquele momento o Jesus, filho do seu Zé e da Dona Maria. Mas, de repente, quando eles olham, Jesus está todo lindo. Uns olhos brilhantes, uma roupa reluzente. Ele voltou à glória que ele tinha no céu por alguns momentos. Você sabe o que Jesus quer fazer comigo e com você? Para a gente superar a perda que a gente viveu do pecado. Ele quer que a gente o enxergue como ele é. Sem enxergar Jesus como ele é, nós jamais vamos conseguir viver uma nova vida, uma nova caminhada. Nós temos que ver o rosto dele brilhante, as roupas dele brilhante. Enquanto não entendemos quem é Jesus, se você achar... Um dia eu estava conversando com um querido, uma pessoa católica querida, e a pessoa falando para mim: olha, eu não gosto muito de vocês, porque vocês acham que vocês são melhores do que nós. Eu falei: de jeito nenhum, o evangélico não é melhor do que o católico. Na verdade nós só temos uma diferença. Ele falou: qual? Eu falei: vocês pegam Jesus e ficam carregando ele para lá e para cá,
Mas nós evangélicos acreditamos que é Jesus que pega a gente e fica carregando a gente para lá e para cá. Quem aqui Jesus está te carregando? Deixa eu ver. É Jesus que nos carrega, sim ou não? Mas se você tem uma imagem de um Jesus arrebentado, assim ó, você não vai imaginar que Ele é capaz de te carregar. E você vai duvidar que Ele vai dar conta dos seus problemas. Por isso que nós temos que ter uma atualização de quem é Jesus. E só tem 2 textos da Bíblia que mostram como Ele é hoje. É lá em Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse 19. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder, tem os pés como latão reluzente, uma roupa branca maravilhosa, um cinto de ouro, Ele tem cabelo branco como a neve, Ele tem uma espada aguda na mão, os olhos como chama de fogo, na coxa e na capa tatuado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o rosto dele brilha como o sol ao meio-dia. Se nós não entendemos que esse é Jesus, nós vamos viver um cristianismo meia boca. Se nós não entendemos que Ele é todo poderoso, nós vamos viver um cristianismo meia boca. Ele não é muito poderoso, Ele é todo poderoso. Ele tem a guerra da Ucrânia e da Rússia na palma da mão. Ele tem a pandemia na palma da mão. Ele tem o meu futuro e o seu futuro na palma da mão. Ele não dormiu, Ele não cochilou e acordou e falou: ó, vacilei e o mundo agora está essa bagunça. Não. Eu me lembro que um dia, eu sempre brinquei com meu filho, falei para ele: ó, Davi, o Jesus é mais forte que o Hulk, mais forte que o Homem-Aranha, mais forte que o Homem de Ferro, que o Super-Homem. E um dia eu pedi ao Davi para ele pegar um chinelo no meu quarto. Ele tinha 4 aninhos. Aí no meio do caminho ele parou, e eu aqui da sala vi, porque o quarto estava escuro. Eu falei: pode ir, filho, Jesus já matou os monstros. Aí ele foi, pegou o chinelo, jogou no meu pé e falou: pai, eu vi os monstros tudo morto lá no quarto. Aí você tem que entrar na paranoia da criança. Eu falei: pois eu te falei, Jesus é assim, Ele é bravo demais. Jesus dormindo, se Ele virar o braço assim, ó, Ele mata o super-homem, só de uma abraçada. Jesus é forte demais. Porque para mim sempre foi pintado um Jesus fracote, um Jesus de vitrô de igreja, assim, todo moído, arrebentado. E eu quis pintar na cabeça dos meus filhos um Jesus mega, ultra, super poderoso, que é o que Ele é. Que é o que Ele é. E o tanto que eu exaltar Jesus ainda é pouco. Mas aí, um dia nós fomos passear a família em Ouro Preto. Na hora que eu chego lá em Ouro Preto, passando na porta da igreja, uma imagem de Jesus todo arrebentado. Aí a minha filha, na época tinha uns 6 anos, falou com o Davi de 4: ah, Jesus! Quando o Davizinho viu Jesus, ele começou a chorar. Ai, pai, ai. Mas o Jesus, gente, estava feio demais. Parece que depois de morrer, veio um caminhão e atropelou ele umas 4 vezes. Mas uma imagem tão feia, tão feia. Aí ele chorando e a Emily começou a rir. Eu falei: menina, sai daqui, menina. Você está fazendo o menino chorar? E ela rindo, porque ela puxou mais o pai, infelizmente. E o Davi chorando, e eu tentando fazer o Davi não olhar, virar de costas para o negócio. E o Davi: não, pai, esse aí tá feio, esse aí não vence o Hulk. Eu: não, filho, olha para mim, esse aí foi só um momento na vida de Jesus. Mas Jesus hoje não está assim. E eu comecei a falar: Jesus tem pés de latão reluzente. E fui falando, e o rosto dele brilha como o sol ao meio-dia. Quando eu terminei de falar, ele falou: ah, esse bate no Hulk. Eu falei: bate no Hulk, na mãe do Hulk, na avó do Hulk, na Hulkolândia toda. Ele bate no Hulk. Se eu e você nessa manhã não sairmos daqui com uma visão atualizada de quem é Jesus, nós vamos correr o risco de tentar resolver nossa vida na força do braço. E na força do braço a gente não resolve nada. Temos que entregar tudo de volta àquele que é todo poderoso, todo consciente, todo sublime, todo fantástico. Ele pode tudo.